E aí, pessoal? Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos de volta com o nosso podcast Pode Isso, Geração. Quero mandar um abraço aí para todas as mulheres que já nos ouviram e aos papais também, hein? Tô sabendo aí que tem muito homem, muito marmanjo, futuros papais, inclusive, que estão nos acompanhando. É um prazer imenso, tá, gente? Bom, eu sou o Rodrigo, responsável pelo Geração Mãe. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E hoje a gente está com duas visitas ilustríssimas. São profissionais completamente diferenciadas e a gente tem o objetivo de trazer toda a equipe do Geração Mãe para que vocês conheçam um pouco, tá, sobre o trabalho delas, né, que é um trabalho totalmente diferenciado. A gente procura ir numa linha completamente diferenciada, pensando sempre na prevenção e não numa prescrição. Mas hoje é muito especial o nosso papo aqui, um papo muito diferente. É a Nayara, né? A Nayara vai contar um pouquinho sobre a formação dela, sobre toda a carreira, né, Nayara, até chegar aqui conosco no Geração Mãe. E a nossa amada Janaína, a doutora Janaína, né, que é advogada. Vocês não percam, gente, para vocês entenderem um pouco sobre a história da Janaína até chegar hoje na constelação familiar, constelação sistêmica familiar, que é a área onde ela atua dentro do Geração Mãe e não na advocacia, né? Eu já sei que você não nasceu acupunturista, com certeza, não era também a sua principal escolha, enfim, mas da onde que surgiu isso aí? Qual que é a sua formação? Conta um pouco para nós, por favor. Então, na verdade, eu prestei o vestibular para biomedicina. Uma semana antes eu mudei para farmácia. Fiz o curso de farmácia, trabalhei em drogaria, né? Meu pai tinha uma drogaria, trabalhei na drogaria e fui para outra área. Então, depois que eu terminei, nunca tinha ouvido falar sobre acupuntura. E aí, uma prima minha falou, né, sobre acupuntura e eu fui pesquisar e achei o máximo. Porque na drogaria, né, a gente via muitas pessoas ali comprando medicamentos, sempre com a mesma doença, não tratava a causa. E na acupuntura tem essa visão mais sistêmica, mais integrativa, que fez todo sentido para mim. E aí eu fui estudar. Mas nesse momento você estava fazendo biomedicina. Eu mudei o curso de biomedicina uma semana antes de começar a faculdade. Legal. Aí eu fiz a farmácia, fiz a farmácia, 5 anos de farmácia. E aí terminei a faculdade e falei, acho que não é isso que eu queria. Teu pai é farmacêutico? Meu pai é farmacêutico. Então ele tomou um susto e depois se acalmou. Aí isso? Terminei, 6 meses depois do término do curso, eu fui fazer a acupuntura, que é uma pós na área da saúde, né? Então, mas necessariamente tem que fazer farmácia para depois fazer acupuntura? Como que tem isso que ser feito uma formação na área da saúde. Então, entendi, farmacêutico, né? No meu caso, um biomédico, um médico, psicólogos. Então, tem que ter uma formação na área da saúde por ter o conhecimento de anatomia. Mas e seu pai nisso aí? E aí, meu pai vou fazer biomedicina, mesmo, faço de farmácia. Volto pra farmácia. Aí eu vou fazer acupuntura. Uma loucura. Coitado do coração. Mas aí na acupuntura eu me encontrei. Aí aquela visão integrativa fez todo sentido pra mim. Eu falei, é isso que eu quero. No meu trabalho de conclusão de curso, eu apliquei as técnicas em uma amiga que era... vinha com um problema, assim, na área de saúde mental, ia ser internada numa clínica psiquiátrica, e a gente fez um trabalho com acupuntura junto com o médico dela. Entendi. E ela não precisou ser internada. Falei, por causa do trabalho com a acupuntura. É isso que eu quero. Falei, olha só, uma pessoa que toma medicação, só medicação há tanto tempo, e a acupuntura veio e fez todo esse rebuliço, né, e ela conseguiu manter ali a saúde dela. Ronai, que interessante você trabalhar dentro de uma farmácia, onde, né, uma drogaria que vende drogas e medicamentos, né, não é isso? Uhum. E aí você opta, então, por uma carreira onde a prevenção é o principal pilar. Sim. Além de mim, o meu pai também indicava, eu tô vendo que você tá tomando muito esse medicamento, por que você não vai na minha filha? Ela é acupunturista. Propaganda. Que legal, que legal. E aí eu entrei na acupuntura. No meio do curso, a minha primeira filha nasceu.
E aí eu dei um tempinho. Você tem 2 filhas, né? Eu tenho 2 filhas, a Ana Liz, de 10 anos, e a Ágata, de 6. E Legal. no nascimento dessa primeira filha, eu dei uma paradinha no curso. Entendi. E foi através da vida dela, assim, ela teve algumas questões de cólica, o sono, dores de barriga, que eu pegava minhas sementinhas de acupuntura, fazia nela, dava certo, eu falava, gente, acupuntura Funciona. é maravilhoso. Aí eu voltei, e aí eu trabalhei muito com pediatria. E Legal. essa parte emocional também, por conta dessa experiência que eu tive com a minha amiga. Legal. E então eu falo que as minhas filhas foram me trazendo para esse mundo da minha profissão, né? Eu via nelas a melhor e eu queria trazer isso para as outras pessoas também. Top. E aí foi através da Ana Liz também, no meu pós-parto, que eu fui atrás da terapia floral. Que é uma outra área que você fui, também é fui especialista. consultar, na verdade, e achei o máximo aquela abordagem. Falei, eu quero fazer isso também. Quero ajudar as outras pessoas com a terapia floral, que é algo que não é um medicamento, então não tem superdosagem, não tem interação com qualquer outro tratamento que está fazendo, não Legal. tem intoxicação. Eu falei, eu quero para as crianças, para as gestantes, é maravilhoso. Então aí eu fui fazer o curso de formação. Hoje eu tenho até um curso de formação para terapeuta floral. Tem um curso, tem uma formação Tem um mesmo. curso de formação para terapeuta floral. Depois disso, né, com as crianças também, aí nasceu a minha mais nova, a Ágata, 4 anos depois, e ela nasceu com um probleminha na traqueia. Certo. A traqueia dela não era madura o suficiente ainda, depois de 4 meses ela teve alta, mas eu queria um tratamento melhor, assim, para ela, mais natural, com essa visão mais holística, mais integrativa, e fui para a homeopatia. E Tem que agradecer muito suas filhas mesmo, Sim. quantas formações, hein? foi tudo por elas. E aí, nessa busca por um homeopata, falei, vou fazer homeopatia também. Sou farmacêutica, né? Uma das áreas da farmácia é a homeopatia. E fui fazer o curso de homeopatia. Então, até esse ponto, você já era farmacêutica, Acupunturista, terapeuta floral e foi entrei fazer para homeopatia. homeopatia. Tá. E aí ajudou ela bastante, né? Nós fizemos também a terapia quântica, que também é uma abordagem muito legal, eu gosto bastante, que também olha o ser humano como um ser integral, né? Que tem ali o cuidado integral. E a aromaterapia veio também para agregar. Aí com as questões ali delas tendo gripes, resfriados, me falaram, e a aromaterapia? Foi quando eu tive esse acesso. E aí, como farmacêutica, também é uma das áreas, na química, né? A gente tem muita aula de fito. E aí, eu fui fazer a aromaterapia também. Então, tudo foi agregando nesse trabalho integrativo, mas foi tudo por conta das crianças. Interessante demais, muito. E foi também por conta da Ágata, da Ana Liz, que eu conheci o Geração Mãe, na época gravidinhas e mãezinhas. Ixi, aí você resgatou lá de 2012, direto do túnel do tempo. A Ana Liz nasceu em 2013. Tá vendo? 3 dias depois eu conheci o Gravidinhas e Mãezinhas. E aí, quando eu engravidei da Ágata, né, passei com a Flávia. E aí, depois, quando ela nasceu, eu fui pro Geração Mãe, já deixei um currículo lá. Já aproveitou a consulta. Eu vou contar, gente, eu vou contar isso para vocês daqui a pouco. O caso de amor da Nayara com o Geração Mãe já é antigo, né? Desde Gravidinhas e Mãezinhas, mas ela já foi para a clínica, já trabalhou conosco em 2016, né? Daqui a pouco você vai contar um pouquinho mais sobre isso. Super legal. Uma coisa que eu queria, assim, até entender. Desculpa até a minha falta de conhecimento, mas interessante você ter trazido isso, porque muitas vezes a gente pensa assim, a acupuntura ela vai cuidar de tudo, só a acupuntura é capaz de cuidar de tudo, mas pelo que você está trazendo, não, né? Dá para cuidar de um pouco, mas até um certo ponto é interessante essas terapias combinadas, né? Foi por esse motivo, eu acredito que você... Sim, através dessas terapias e de outras também, né? Nós podemos potencializar o resultado daquele paciente. Muito legal. Aquilo que ele espera. Nós podemos conseguir um bom resultado, mas com outras práticas, com outras coisas, né? Terapia combinada.
para integrar e tratar esse paciente o melhor possível ali, de acordo com o caso dele, com a necessidade desse paciente, com o momento de vida que ele está, né? Legal. A gente soma tudo. Gente, lá no Geração Mãe a gente fala que tem as energéticas, né? Então a gente tá com uma parte aqui da equipe. A Jaque, que é osteopata, faz parte também da equipe das energéticas, são as 3. E hoje estão só as 2, a Jaque já falou no episódio anterior. Ela vai voltar aqui com a gente também. E depois eu vou explicar para vocês por que essa parte das energéticas, né, Nay? A Nayara pega o nosso pulso, é um problema, porque ela sabe tudo que está acontecendo. Tudo, né, sabe Jana? ali, pega ali, tá aqui, o rim, o baço, fala, meu Deus, tá? E assim, hoje a gente escolheu a Jana e a Nayara justamente para a gente ouvir um pouco de vocês também, a importância que é essa parte física. E atrelado a essa parte física, que não basta a gente só cuidar do físico, né? Tem que ter o mental e tem que ter o emocional. E aí, Jana, a sua história, eu já sei, já conversamos aqui nos bastidores, mas eu quero ouvir de você, porque uma doutora, né, advogada, e aí trilha um caminho que vai bem para a constelação familiar. E aí, conta pra gente como que foi essa escolha, e, enfim, esclarece aí as nossas curiosidades. Esclareço. Olá, pessoal. Prazer, sou a Janaína, consteladora familiar aqui no Geração, um lugar que eu tenho um carinho, um amor especial. E, bom, a minha trajetória é uma história e tanto, igual a da Nayara, né? É incrível, os caminhos são bem parecidos. Legal. Eu sempre gostei, me atraí pela área do direito. Desde pequena, eu tinha 8 anos de idade, estava assistindo Fantástico, apareceu lá uma mulher toda poderosa ali, falando com firmeza, e eu li, ministra do STF. Falei, mãe, o que essa pessoa faz na vida? O que ela fez para... Essa, no caso, fez direito. E eu olhei e falei assim, eu quero isso pra mim, sabe? Eu sempre gostei de filmes que tinha julgamentos, que tinha envolvimento policial, sempre gostei disso. Mas chegando na fase de prestar o vestibular, por achar que eu não fosse capaz de passar, medo, que era muito difícil, direito, eu tentei a psicologia, não que psicologia seja fácil, porque também é muito difícil. Sim. Mas falei, eu vou para psicologia. Fiquei 2 anos batendo a cabeça, não deu certo. Você tentou por 2 anos psicologia? Por 2 anos. E lá no meu íntimo, latejando ainda o direito, a vontade de direito. Até que eu falei, chega, vou bancar essa vontade e vou lá pro direito. Exatamente. Prestei 5 faculdades, das 5 passei em 3. Das 3 escolhi a Faculdade de Direito de Franca, municipal, que é um expoente dentro do direito. E comecei a trilhar minha carreira ali, né? Fiquei 6 anos no Ministério Público, trabalhando com promotor de justiça na área criminal. E ali eu decidi que a mulher poderosa. A mulher poderosa do STF lá, que começou a ouvir. E ali eu decidi que eu ia tentar a área de concurso público e promotoria, né? Queria seguir ali a promotoria. Nessa época conheci meu marido, que é o João. Na época não éramos amigos só. E ele quis a carreira de magistratura, então nós estudávamos. Que também é advogado, né? Ele também é advogado. Hoje nós temos o escritório em conjunto, meu sócio de vida e de negócio. E aí, ali dentro do Ministério Público, nós começamos a prestar concursos públicos, saímos do Ministério Público e chegou uma hora que a carreira, nós decidimos ir para a advocacia. Tá. E também continuar estudando concomitante, até para ir se mantendo, né? Levantar uma graninha ali, pagar as contas, porque concurso público é caro pra caramba. E é viagem, enfim. E a carreira jurídica ali na advocacia começou a deslanchar, até que chegou um ponto e a gente falou, e aí? Você já estava aqui em Ribeirão? Sempre em Ribeirão. Nós nunca formou em Franca e veio para cá. Eu fiquei morando em Ribeirão, fiz tudo em Ribeirão, estágio, tudo. Eu viajava para Franca. Tá. Até que chegou um momento, a gente fez uns requisitos, quando preencher todos esses requisitos, a gente abre mão da carreira pública, de concurso público. E até que preenchemos todos os requisitos, vamos começar a advocacia, que o escritório começou a girar, começou a ter demandas, não dava mais para conciliar.
Só que eu nunca gostei da advocacia tradicional, não me identificava ali, aquele negócio de vamos brigar, vamos, né, vamos pro pau, e aqueles advogados que adoram. Eu falava, isso não é para mim. Comecei a trabalhar de uma maneira humanizada. Então, a gente começou no escritório de uma forma humanizada, que era uma consulta, em vez de 1h30, onde na primeira hora nós ouvíamos o cliente, todas as dores que estavam ali, e meia hora nós dávamos parecer jurídico sobre o caso. Então, nós já tínhamos esse olhar humanizado mesmo, não era só técnico. E ainda faltava, eu queria mais. Que diferente. Falava, João, quero mais, eu ainda não tá me preenchendo dentro da nossa área, né? Ainda tinha muitos litígios, tinha muitas audiências. Eu não queria ser advogada de fórum. O João morar gosta. no fórum. O João gosta, mas por conta da minha movimentação, o escritório inteiro se transformou. Entendi. Então, nós não atuamos, temos casos, audiências, litígios, porque não tem como. Sim. Mas numa redução muito menor. Então, a nossa atuação hoje está muito leve. Como que chama o nosso escritório, Jana? Campos e Catalani Advogados. Legal. E aí eu busquei, veio para o Brasil o direito sistêmico, que foi a prática das constelações familiares dentro do direito. Atuando dentro do direito. E aquilo me chamou a atenção, fiz o curso, me capacitei. Eu disse aí, sim, agora isso faz sentido para mim, eu vou aplicar. Era a peça que faltava. Era a peça que faltava, exatamente. E apliquei, começamos a aplicar, começamos a ver muitos resultados, principalmente no direito de família. Tem uma formação? Aí você fez a formação? Fiz a formação, isso. Fiz a formação. Fiz uma formação. E aí esses resultados começaram a ser positivos, as pessoas gostavam e queriam me chamar para a parte clínica, para o pessoal. Entendi. Começou a ter uma demanda também, até que chegou um ponto que o João me chamou, e aí? Você vai conciliar ou vai ficar só? Ele percebeu que você estava... Que estava seu tendo olhar, esse chamado ali. Tipo assim, hoje vai ter uma sessão de direito. Mas dá para fazer uma constelação. Opa! Era assim? Mais ou menos isso. Era isso. Era bem isso. E as pessoas viram, nossa, faz constelação familiar? Faço, porque na minha formação tem como consteladora, né? E como que funciona, Jana, isso aí dentro? Fala de um jeito assim, para que eu entenda também. Dentro de um casal, por exemplo, litígio, aí você aplicava a constelação familiar? Isso, foi onde eu comecei a ter muito prazer com a advocacia. Vem um divórcio, por exemplo. Tá. E na advocacia tradicional, o que é divórcio? Pensão alimentícia, separação do casal e visitação dos filhos ali e partilha de bens. Via de regra é isso. Acabou, resolveu isso, tchau, cada um vai para o seu canto. O advogado, ele entra... ele faz essa atuação. Ele vai atuar nessas processo definições. Lá só para isso. Tá. Na advocacia tradicional é essa atuação. Perfeito. Dentro do direito sistêmico, lá no escritório, como que a gente faz? Geralmente eu faço esses atendimentos dos casos de família, Tá. Onde eu conscientizo o casal de que o casamento é que vai acabar, mas a família não. Eles não vão deixar de ser pais dos filhos. Perfeitamente. Então, eles precisam minimamente se entender e ter esse olhar para as crianças, ou se forem mais velhos, para os filhos, para que aquele divórcio, os filhos não entendam como eles sejam o peso daquilo, porque aí os filhos viram uma disputa, né? E que tenha uma leveza, que eles possam ter leveza e liberdade de serem só filhos, os pais continuarem sendo pais, mas que apenas o casamento não deu certo. A relação não deu certo. Exatamente, mas são coisas distintas. Sim. E quando não se tem esse olhar, tem muito essa mistura, né? O divórcio entrou, o casamento acabou, mas a briga, ela se estende demais, ruptura, né? E acaba tendo, às vezes, ruptura do pai com o filho, da mãe com o filho, e aí esse olhar nosso traz muito o vir para a família. Entendi. A manutenção da estrutura familiar. Um olhar como família mesmo, isso, né? Como um núcleo familiar. Exatamente. Apesar de ele estar se rompendo. E quando não tem filhos, para que eles entendam que o processo de divórcio, ele é só em relação ao casamento. Se tem mágoas, vinganças, precisa ser resolvido de outras formas. E entre marido e mulher, né? Exatamente. Que estão deixando de ser marido e mulher. E já tiveram casos também de pessoas que foram para divorciar e não se divorciaram. É mesmo? Depois que aplicou a constelação? Depois que aplicou a constelação. Eles não estavam entendendo que estavam numa sistemática ali
é mais de não compreensão das histórias. O marido tendo a própria história e enraizado naquilo, a esposa tendo a dela, só que eles esqueciam da terceira história, que era a deles mesmos, né? Dos dois, né? Exato. E aí eu fiz as dinâmicas, o atendimento sistêmico, que não precisou nem ser uma constelação, eu fui fazendo dinâmicas sistêmicas ali. Entendi. Que é o olhar dela para o marido, que ela busca dentro de uma relação. Eles conseguiram ir identificando e desistiram. E não foi só um caso, né? não. Então Isso. você acessa o emocional. Porque... Nós temos esse acesso, esse cuidado com o emocional. Não sou salvadora, porque na advocacia os advogados se acham salvadores. Tá. Eu não sou salvador. O conflito é do meu cliente. Nós Entendi. temos a solução. Perfeito. Ele precisa entender e bancar essa responsabilidade dele. Tá. Mas nós vamos trazer a solução ali de uma maneira equilibrada. Então, na advocacia tradicional, imagina, um divórcio é muito mais lucrativo do que um atendimento sistêmico, mas Ele também não tá torcendo para eles se reconciliarem, né? Então, não. Acho que na maioria das vezes não, né? Não, tá indo lá, vou atender o meu cliente. Acabou. Né? E tudo é processo, e vamos entrar, às vezes nem tudo é processo. Lá nós temos um índice altíssimo de divórcio consensual, que é entre as partes acordadas mesmo. Entendi. Não precisa ir para o judiciário. Litígio. Isso, para o litigioso. Tem os casos, mas são bem menores. Entendi. Então, é dessa forma que eu atuei. A parte clínica começou a me chamar. Comecei a atender as pessoas como consteladora, daí já não mais como advogada. Foi migrando. Isso, engravidei da minha bebê, da minha primeira filha. E parei, depois que eu ganhei ela, parei 8 meses com tudo. Fiquei 8 meses sabático da advocacia. Quis maternar durante o tempo que fosse necessário para ela. Aí, depois de 8 meses, eu já estava sem o lugar onde eu atendia. Olha. E fui constelar o senhor Rodrigo. Isso aí, ela vai falar, gente, também, porque a gente estava até falando aqui nos bastidores, né? Que uma das cláusulas, né, que a doutora Janaína me impôs foi o seguinte: Rodrigo, a Flávia trouxe, né, essa questão da constelação familiar sendo um pilar interessante para dentro de Geração Mãe. Uhum. Por quê? Aí eu quero até jogar para você de novo, Jana. O que é a constelação familiar? O que seria o resumo da constelação? O que é? Bom, já vou começar falando que constelação familiar não é misticismo, tá bom, gente? Não é místico, não vai ter uma pessoa lá zen, uma sala escura com incenso, como eu ouvi da última vez. A pessoa tava assim, eu achava que fosse isso. Falei, não é isso. Eu pensei. Com incenso. Eu pensei. Nayara, eu perguntei, falei assim, Flávia, tem certeza? Não é aquele negócio, né? Vai mexer com religião e tal? Não. Não, você tá indo para um lado totalmente não tem errado. Nenhum cunho religioso, não é nada disso. Constelação, nada. Fumaça. Não. Nada, nem fumaça, nem nada. O que a constelação, ela é uma técnica alemã desenvolvida por Bert Hellinger. É uma ciência terapêutica, onde nós trabalhamos e acessamos os conflitos internos. Perfeito. Que todos nós temos, em todas as relações. Família, trabalho, interpessoal, todo tipo de relação. Esses conflitos, muitas vezes, eles têm uma origem, que é uma causa familiar. Pai, mãe, às vezes um padrão que a família possui de repetição de atos. Então, a constelação familiar, ela vem como uma oportunidade de nós olharmos para a causa desses conflitos, né? Ampliar eu falo que é o zoom. A gente vai com uma ponta de iceberg, põe um óculos e dá o zoom para poder enxergar onde está a causa desses conflitos e saber direcionar onde você precisa trabalhar, onde estão as suas dores realmente, enxergar de uma forma diferente. É que a gente olha, os nossos olhos estão voltados para frente, né? Sim. E a gente não tem esse olhar interno. E muitas vezes está voltado mais para trás, né? A gente acha que está olhando para frente, mas né? Não tá preso, né? E está preso no passado, em vez de caminhar para a vida, que o fluido da vida é para frente. Sim. A gente está preso, né? A vida está chamando, está tendo aquelas oportunidades, mas a gente está agarrado ali numa âncora, honrando às vezes alguns padrões familiares, que não há mais necessidade de se ter. Né? E aí, gente, isso é muito importante porque eu confesso, eu já tenho até comentado com você sobre isso, que eu via a constelação familiar também com esse olhar místico, religioso,
E aí eu tomei a decisão, né? Quando a gente foi conversar, eu falei, ó, faz em mim então, que eu quero entender, né? E é uma história muito interessante, na verdade só eu, a Jana e acho que eu comentei um pouco com a Flávia. Eu estava passando por um momento bem interessante dentro da minha família. Meu pai faleceu, né, em 2021 e algumas crises, assim, até mesmo inexplicáveis em relação aos meus irmãos, em relação à minha mãe. E aí a Jana perguntou, né, Rodrigo, qual área? Então isso é muito importante também para quem quer constelar. Primeiro, que a Jana sempre fala, tenha a vontade dentro de você, parta de você. Não vai porque é moda, ou que tem alguém fazendo, ou que você conhece alguém que fez. Deixa essa vontade acontecer. Essa curiosidade, né, Jana? Nós sabemos, quando nós paramos para nos ouvir, o nosso corpo, a nossa mente, ela dá os caminhos que nós precisamos trilhar. Né? Então, eu sempre falo, a constelação ela é um chamado. Todo mundo que entra ali da minha sala fala, olha, eu comecei a ouvir, alguém falou, faz constelação. De repente eu entro na internet sobre constelação. E aquilo ficou na minha cabeça, aí entrou no Instagram, no Geração Constelação. Foi na consulta, faz uma constelação. Aí eu falei, tem que ser agora. Então eu vou fazer. É um chamado mesmo, você sente que é o momento. É esse momento que precisa estar bem definido e claro para a decisão de constelar. E eu lembro também uma coisa muito interessante que você me falou a respeito dos papéis, né? O papel que a gente exerce dentro da nossa casa. Eu como marido, como irmão. Eu lembro que como a gente constelou falando da família, das primeiras lições que eu levei, você falou, Rodrigo, você não é o pai dos seus irmãos. Isso. Não é o marido da sua mãe. Ou seja, esse olhar de entender que o meu papel não era aquele, eu precisava de alguém me falar aquilo, né? E a Jana teve esse olhar. Isso. Então, quando a gente fez essa constelação, o maior presente que eu recebi, primeiro foi de entender e conhecer um pouco sobre a constelação sistêmica familiar, que seria o meu papel, e também desmistificar que não era nada religioso ou místico, ou que trabalhasse com, né? O pessoal fala assim, nossa, eles vai mexer com os seus ancestrais, seus antepassados. Não tem nada espiritual, né? Um braço assim na questão espírita. Não. Quais são os padrões que estão seguindo? O que aconteceu na sua família? Porque isso vem trazendo. Uhum. E aí, Jana, uma coisa muito interessante. Eu já fiz alguns processos de coaching. Uhum. E dentro do processo de coaching, tem um momento que identifica-se essa questão também. E a minha relação com meu pai era uma relação muito forte. Né? Muito forte mesmo. E depois eu fui entender também, através da constelação familiar, o motivo. Que eu tive um irmão mais velho que morreu. Morreu quando estava com 39 semanas para nascer. Ele era o mais velho. Todo aquele amor, a expectativa foi depositada em cima dele, e aí perde-se ele, então é transferida para mim. Exato. E eu tô pagando um preço que não era meu. Exatamente. Né? E é pesado, né? Extremamente. O meu pai chegou a fazer a constelação familiar, e aí, uma pena não foi com você, mas ele ia amar também, igual eu fiquei surpreso e admirando cada vez mais o seu trabalho. Que bom. E aí a consteladora falou, Orival, o que acontece, o amor que você tem pelo Rodrigo é um amor em duplicidade. Vocês perderam um filho. É um choque muito grande. Sim. E 6 meses depois, sua esposa fica grávida. E é o Rodrigo. Então tudo aquilo, todo aquele sentimento, né? Aquele turbilhão de sentimento. Não teve nem o luto. Não teve, Jana. E aí deposita tudo em cima de mim. Exatamente. Então, pro meu pai, não tinha o segundo lugar. Não existia. Eu falava assim, pai, eu vou lá, eu vou jogar. Eu joguei vôlei, joguei basquete muito tempo. Fui capitão do time de handebol da escola, capitão do time de vôlei, capitão do time de basquete. E tudo isso não era à toa, não era uma vontade minha, assim, muitas vezes. Foi acontecendo naturalmente, mas uma cobrança do meu pai de falar assim, não é participar, você tem que ganhar. Pô, tá bom, eu aprendi assim. Mas de onde que vem isso? Tudo isso de, né, assim, depositar... Da transferência que tem dos lugares. A importância dos lugares em todos os... Tanto dentro da nossa família, que é o principal, Perfeito. Dos relacionamentos, e no trabalho também.
né? Cada um tem que saber o seu lugar e o seu papel. Perfeito. Dentro de casa, existe muito essa transferência também da mulher tá ocupando o lugar do marido, o marido tá ocupando funções ali da mulher. Não quer dizer que homem tem que fazer isso, é uma coisa estereotipada, mulher aí. Não é dessa forma. Dentro de nós temos masculino e feminino. Nayara sabe disso porque trabalha com a energia também. Exato. Inclusive, integra muito o meu trabalho, Exato. a acupuntura. Isso. É a energia masculina ou a energia feminina. Nós somos 50% pai e 50% mãe. Não tem como isso ser negado. Só que se eu estou no corpo feminino, a minha energia feminina, ela é mais preponderante. Então, essa energia, no caso de marido e mulher, se eu tenho a masculina mais em sobressalto, eu vou estar ocupando o lugar do meu marido se ele tiver a energia baixa dele masculina. Entendi. Tem casos até que a testosterona da mulher é maior do que a do marido. Caramba. Por conta dessa inversão. A força dela é tão grande interna, essa força de uma linhagem de mulheres fortes, Entendi. que ela ocupa mesmo, ela executa e fica uma mulher cansada, estafada, estressada, às vezes com doenças que o corpo começa a não aguentar, muitas dores nas costas, né? Então, dentro de casa, existem papéis. E o homem, às vezes, ele vai deixando, né, gente? Tem homem que vai acomodando, Exato, vai acomodando. Aí... Porque também, por uma sistemática familiar, a gente pega a história, às vezes teve um pai também que não conseguiu executar bem o papel do pai na família. E se aquele lugar está ocupado, não tem como outro ocupá-lo, né? Exatamente. E se o homem, ele tá no masculino forte, fica um duelo de titãs, parece bode brigando, dando cabeçada um com o outro, a mulher e o marido. Aí vira aquela relação que fala, não aguento mais, porque ele não me ouve. Ele fala, mas ela é mandona. Chega na separação. Exato, pode chegar. Por quê? Porque tá nesse mais. ninho simplesmente de inversão de papéis. Ninguém sabe onde tem que estar. Ou eles vão tentar engravidar e não conseguem. Exatamente. Porque a mulher tá em energia masculina. Aí os hormônios alteram tudo, né? Porque reverbera para o nosso físico. E o homem tá na feminina. Que dica, Nayara. Importantíssima. Gente, então vocês estão ouvindo que muitas vezes não é só cuidar só do corpo, olhar só a parte que faz o espermograma, ver que tá com saúde, e aí eu posso engravidar, mas não tá acontecendo, ou seja, tem muito mais por trás de tudo isso. Muito. Passou eu falo sempre para todo mundo. Fez o passo a passo orgânico, né? Que a gente tem as melhores profissionais lá no Geração. Perfeito. Se passou por aquele raio-x e não tá acontecendo, tem caroço nesse angu. E esse caroço a gente às vezes acha ali dentro da constelação, dentro de uma sala de constelação, onde tudo é sigiloso. Ali eu não compartilho com ninguém as informações que acontecem Eu sou ali prova. dentro. Isso. Todo mundo, né? Todo mundo passou comigo, mas eu esqueço também das constelações. Eu faço técnicas de esquecimento. Às vezes eu lembro dos fatos, mas eu não sei nem quem é a pessoa. E é interessante que o seu direito também te preparou para isso, porque você, dentro do direito, você tem que guardar informações extremamente sigilosas. Extremamente, né? E eu já tinha esse perfil, e na constelação ainda mais, porque eu ouço coisas muito sérias. Tem pessoas que entram ali na tentativa de engravidar, já passaram por filhos, e de repente aparece ali um trauma gigantesco, um abuso que sofreu, aparece às vezes um tipo de trauma ali entre o pai e a mãe que presenciou, que a pessoa nunca comentou com ninguém. E numa sessão de constelação, a gente consegue olhar para isso, né? Acolher aquilo. Então, a pessoa tem um momento de acolhimento, tem todo aquele processo de início da cura dessa ferida que só está purulenta. Entendi. Eu falo que é um processo. Não foi curado, né? Não foi, ela só estava ali reverberando, né? E aí, por isso, todo o processo da gestação estava tendo um entrave emocional, que muitas vezes ela conscientemente não se lembrava, ela se lembra na sessão da constelação. Você resgata isso aí, porque nós somos 95% movidos pelo nosso inconsciente. Todas as informações estão ali. 5% consciente. Perfeito. É muito pouco. Muito pouco. Então, esses 95 têm informações que, dependendo da grandeza da dor, o cérebro dá uma apagada, omite. E ali na constelação a gente faz esses movimentos para que o inconsciente venha mais para o consciente. Mas todo mundo fica consciente, viu, gente? Não tem nada, assim, ó.
Todo mundo consciente. Eu preciso de vocês conscientes na sessão. Nayara, você falou a parte física, né? Como que você atrelaria, então, uma paciente ou uma cliente que está passando com a Jana? Dá para colocar sessões de acupuntura? Como que seria um caso, assim? Vamos supor. Nós trabalhamos muito juntas, né? A Jana falou, ela tem todo... ela não conta o que foi que aconteceu, mas ela me traz também direcionamentos, como ela sabe como está aquele paciente muito mais profundamente, né? Por mais que eu vou ver a pulsologia, mas ela traz também alguns feedbacks, né, Jana? Isso, Trabalha isso, trabalha o autocontrole. Então, ela me dá alguns direcionamentos de acordo com o que ela viu que esse paciente precisa. E a gente traz também para acupuntura, para os florais, para homeopatia, para dar esse suporte, esse paciente conseguir manter também, isso, né? porque é difícil. Tudo isso que ele viu, porque muitas vezes é muito dolorido. Olhar para tudo isso. A cura, ela é dolorida, né? Se não fosse, não teria... Exatamente. Remexer essas caixinhas. Né? Eu falo que é dolorido, mas é libertador. Sim. Então, é um a processo. A ferida tá aberta, né? Vai começar a cicatrizar. Para cicatrizar. E trabalhar no Geração está sendo incrível, essa forma integrativa, porque, óbvio, a pessoa faz a constelação, ela vai sustentar ali, mas é difícil bancar sozinho esse processo. Sim. Ali eu consigo ter um aparato. Eu já chamei a Nayara para dentro de uma sessão, porque a pessoa estava tão petrificada, tão sem sentimentos, tão paralisada, que eu ia ter muita dificuldade de fazer a constelação, ou ia fazer uma constelação pequena, porque ela não ia conseguir absorver tudo que tinha ali. Aí ela fez a acupuntura? Chamei a Nayara na hora, falei, Nay, tava lá, entra aqui, peço autorização, né, para o paciente. A Nay entrou, falei, eu preciso que você trabalhe os pontos assim, assim, assim. Aí ela vai, trabalha, sai da sala, a pessoa fica até corada, começa a ter brilho nos olhos. É uma coisa assim, incrível, é fenomenológico. Só a gente que passa para ver, né, todos esses acontecimentos, porque as emoções não são vistas. Exato. Por isso que eu falo que a constelação é muito difícil a gente explicar. Porque ela não é vista, ela é fenomenológica, ela é um fato que acontece ali, né? Você vê, como você falou, eu vi a inversão dos papéis. Mas não fui eu que falei, não sou uma mãe de nada a vida aí, né? Que fala, então, Rodrigo, estou vendo que a sua vida... Não, ela tem uma dinâmica. Para que eu possa ver e interpretar tudo isso que está acontecendo, né? Exatamente. E a Nay entra ali, faz as acupunturas, ou mesmo depois, e fala, olha, para você sustentar, eu recomendo. Para você, vai com a Nayara, a pessoa vai e consegue passar muito bem pelo processo. Às vezes encaminho também para a Jaque, dependendo da situação, falo, olha, acho que é um momento de você passar com essa profissional por conta disso, disso, disso. Então, eu vou conseguindo ter esses direcionamentos para ter esse aparato. E a Nay também já trouxe para mim os pacientes, que a acupuntura não estava fluindo, não sustentava. Falou, olha, isso é uma questão de constelação. Emocional. E é tão especial essa dinâmica que eu descobri a constelação sistêmica, eu não conhecia, através de um professor de homeopatia. E ele, na aula, ele falou, gente, o medicamento homeopático chega até um certo ponto. Muitas vezes vocês precisam recorrer à constelação. Falei, constelação? O que é isso? Das estrelas. Falei, não é algo místico, esotérico? Eu também tive essa dúvida. É a mesma linha. Porque a gente não sabe. Constelação. Aí ele explicou e eu falei, nossa, que legal. E buscando alguém, né, que tivesse isso, encontrei outras pessoas também. E lá no Geração nós podemos trazer isso junto, né? Então, muitas vezes o medicamento homeopático, sim, ajuda muita coisa, mas tem coisas que são tão mais profundas, né? De geração ali, geracional, que a gente precisa cuidar, curar. Sim, tem que alcançar aquilo, né? Traumas uterinos, né? Como foi a gestação daquela pessoa. Precisa olhar, né, para isso. Tem que ser visto muitas questões que a gente não consegue. O dia, principalmente hoje, que é um dia a dia muito acelerado, as pessoas não conseguem parar para se perceber, para se olhar, né? E tem muito essa dinâmica de repetir os padrões, né? E aí voluntário e automático, né? Porque aprendeu assim. Exatamente. Não tem. Eu sempre falo, gente, constelação familiar, ela não é uma sessão de julgamento. Sim. Nem no meu escritório, eu sou uma pessoa que eu não faço julgamento algum.
Mas ali nós precisamos enxergar e olhar para essas questões que, olha, não é porque o seu pai, a sua mãe fez dessa forma que você precisa honrar e repetir. Sim. Agradece, tenha gratidão pela vida e permita-se fazer diferente. É isso. Mas deu um basta, né? Para tentar mudar essa história. A sua própria história. Exato. E olhar para a sua própria vida, não ficar olhando para tentar salvar os pais. Quantos casos entra lá das pessoas que acham que precisam cuidar dos pais como filhos. Eu ouço direto isso, Jana. Ser pai do pai, né? Quando a gente faz entrevistas lá, tem uma etapa que eu participo, a última etapa da seleção, eu participo. E confesso que eu fico até preocupado quando a candidata ela fala: eu sou mãe da minha mãe. Falo, vixe, os papéis estão... Você precisa falar com a Jana. Tem uma sala aqui na frente. Fala aqui, espera aqui. Uma salinha aqui, peraí. Mas é isso. E traz um peso gigantesco. Porque filho, ele precisa ser só filho. É muito pesado quando o filho quer Eu aprendi. Viu? Pra mim foi libertador, não era? porque realmente era isso. O meu irmão chegou a falar, Jana, assim, cara, você vai morrer desse jeito. Porque você tá fazendo um papel que não era seu. E assim, irmão, eu não tinha ouvido, né? Falar, cara, você é mais novo, fica na sua e eu vou fazer o que é certo, que eu acho que é certo. E aí a Jana me trouxe. Rodrigo, quando a pessoa é de fora, né? E em relação ao meu pai, na época, eu falei para ele, pai, como que o senhor era? E aí ele foi me explicando, era exatamente o que ele tinha passado para mim. Então eu falei, eu te perdoo, porque o senhor não é o culpado. Só que eu fui a vítima. Eu precisava dar um basta e mudar, né? Então, gente, vocês que estão em casa aí, vocês que estão na academia ouvindo a gente aqui, a Jana, e aí depois dessa sessão que ela fez comigo, e depois do nosso bate-papo, foi sensacional, eu entendi o que era a constelação familiar. E aí eu entendi o trabalho da Janaína, porque também, né, Jana, não é a questão da constelação, mas é a consteladora. Exatamente. Né? Porque tem muita gente que... Sim. Que pega, que deturpa ali, né? Que, na verdade, mistura muitas coisas com a constelação. Entendi. Ok, né? Eu digo sim, mas não é o método que eu trabalho, a gente paga um preço por isso. Né? Mas a forma que eu trabalho é uma forma da técnica pura, simples, como ela é, eu não misturo absolutamente nada. Nada. Eu confio na minha técnica, senão eu não atuaria. E eu também tive muitas mudanças na minha vida. Eu tive contato, para ser consteladora, eu tive que constelar muito, né? A gente passa por muitas constelações. A minha família inteira já constelou. Meu pai, minha mãe, minha irmã, marido. A Antonella já passou por uma constelação com os cavalos. Então, assim, eu tenho... Conta essa aí dos cavalos. Conta a constelação dos cavalos. Nossa. Depois eu quero ouvir da Ana. Eu vou pegar hoje só os pontos assim que são super legais. É uma constelação, um cavalo. E depois eu quero ouvir você, Nayara, falar do pulso. Tá bom. Que ela descobriu que a nossa secretária estava grávida. Nossa, cuidado com o pulso, né? Se você não quiser descobrir que tá grávida, dá um cuidado como dá a mão pra Nayara. Dá um abraço que é melhor. Aí, dá um abraço aqui. Fala, Jana, como que é assim com os cavalos? Nossa, com os cavalos é incrível, assim, é uma constelação. O cavalo é o animal mais sensível e é o animal que trabalha até morrer. Então, ele entrega muito por esse trabalho. São cavalos selvagens. Eles são selvagens, não são domesticados, não são treinados. Nem as barbichas corta, é cavalo selvagem mesmo. Tanto, e é incrível. Eles estão lá no campo correndo, saindo aqueles cavalos soltos. Quando vai entrar em constelação, eles começam a vir. Quando a gente vai começar no horário, eles começam a vir pelo coxo. Você já viu o cavalo entrar sozinho no coxo, lá na arena? Eles se enfileiram e eles entram. E aí muda completamente o comportamento deles. Que é um campo de energia. É um campo de energia que se forma de quem vai estar ali constelando. Nós somos energia. Exatamente. Matéria é energia. Mesa, caneca, tudo aqui é energia. Nossa composição é energia. Sim. E os cavalos, eles captam essa energia, né? Daquilo que nós vamos trabalhar, do sistema familiar. Quando fala ancestrais, não quer dizer que vai levantar lá de onde morre. Tem gente que acha que é isso, né? Vai vir do mundo do além. Não, gente, não é isso.
Não é São espírito, os né? hábitos da ancestralidade que vai passando a batata quente, de geração para geração. São esses Legal. hábitos, né? Não é o espírito, não é nada disso. Não, uma São uma as questão assim, que é histórias. super natural é quando a gente tem medo, não é isso? Eles são o urso, o leão, ele ataca quem tem medo. O próprio cachorro, ele late para quem Isso. tem medo. Como é que ele sabe que você tem medo? Exato. Se a Ele fisionomia é a sente. mesma. Exatamente. Sensação, energia. Exato. Nosso Vibração, corpo né? tem Vibração. uma frequência. Tudo tem O frequência. rádio, né? Eu falo, Uhum. sempre quando eu vou falar a respeito do trabalho da Jana, eu falo a frequência do rádio. Você vai sintonizando, entrou numa frequência e ouve o som. Por que você pegou o papel para o seu pai da família e não seu irmão? Porque a sua frequência do seu rádio, ele estava Uhum. aberta para aquilo ali. Cada um de nós temos essa Capta. frequência. Legal. E os cavalos captam todas as frequências possíveis e impossíveis, a ponto de nós consteladores, nem conseguirmos acompanhar o tanto que eles estão fazendo. E a emoção? Tem emoção? Nossa, Sim, por parte dos cavalos, né? eles choram. Cavalo Choram. chora, cavalo deita na constelação da Antonella, que foi para confirmar o gemelar dela, que eu levei para fazer. O cavalo deitou. Que cavalo selvagem que deita sozinho? Cavalo é super difícil de deitar, né? Muito difícil. Tem que estar muito bem treinado. Na arena, no meio da arena ali. Ele deitou para sinalizar que realmente teve um bebezinho que veio com ela, mas ele não ficou. Ele mostrou, perguntei, teve um gemelar e ele mostrou. Interessante. E era o cavalo mais novo de todos. Foi o caçulinha que entrou lá no meio e fez esse movimento. Todos esses. Por isso que tem que ser uma profissional que entenda. Sim. Essas- A leitura. A leitura, Exatamente. exatamente, Eu faço a leitura. sempre com o dono dos cavalos, que é o constelador, Tá, né? Ele que comanda tudo, então eu fico ali junto com ele. entendi. Então nós fazemos em dupla esse trabalho. Legal. E os cavalos empurram. O João, meu marido, foi fazer, ele também não conhecia nada, ele ficou assim, abismado, ele falou que não se imaginava, porque o cavalo ele vai te empurrando para onde você tem que ir. Que Ele coisa mostra impressionante. a ordem da família, eles se posicionam como casal, vovó, eles vão se posicionando como uma árvore genealógica. É Mas todo incrível. constelador faz com Não, cavalos ou não? não, Nem todos. não, nem todos. Entendi. Você faz. Eu faço. Não são todos que fazem, não. E tem também que tomar um cuidado de saber com quem faz, porque com os cavalos também é muito sério, né? Então a gente tem que tomar uma cautela muito grande. E também não tem mal nenhum pro cavalo. Tem nada a ver, Não, causa mal não. nenhum. Então, acaba a constelação, eles voltam para a vida normal, pro São pasto. só figurantes ali, Eles estão estão representando. representando isso. Entendi. Legal. Eles estão ali, saem da área. E eles que demonstram quando o trabalho acaba. Quando a sessão acaba, eles já vão, se dispersam e vão para a saída do coxo. Legal. Então, eles vão embora para a porteira lá e eles vão sinalizando que acabou. Então, Legal. são eles que dão esse feeling para nós. Por isso que não judia de cavalo, não passa do tempo Entendi, deles. entendi. Eles é que dão. Na verdade, eles são os consteladores e nós somos os interpretadores. Não, interpretando. Isso. Que legal. É isso. Que legal. E aí, Nay? Já que- Sem pegar no meu pulso, conta pra gente aí, como que é essa técnica? É mais uma especialização sua ou... Esse conhecimento veio da acupuntura, Da né? acupuntura. No curso de acupuntura, uma das leituras que nós temos para diagnóstico da medicina chinesa é a leitura de pulso, assim como a de língua também, olhar os olhos da pessoa. Então, eu olho para a criança e já vejo, né? Se ela tem aquele olhar brilhante. São métodos de Como diagnóstico. uma fruta, né? Fruta se tá brilhando, se tá bonita, a carne se tá Isso, bonita. É verdade. igual os olhos. Os seria olhos isso? são as janelas da alma, né? Exatamente. Então é isso, a gente olha se tá brilhante, se tá brilhante é porque as emoções estão bem colocadas, né? Tá tudo fluindo, essa criança tá conseguindo assimilar toda a informação energética da casa, dos pais. Tem o pessoal que fala quando dá uma geração mãe direto, assim, você tá tão brilhante, você tá grávida. É, né? Era essa ali? É bem Não é isso. assim? Você tá tão radiante e está grávida. E o pessoal fala? Ou se não está grávida, está aberta, né? Para gestação. Mas é interessante, como que o nosso corpo, ele demonstra Ele de uma demonstra. forma assim, Para sim e para não. automática. Mas e aí? Mas essa... E aí, E pelo o pulso é pulso, pela pulsação mesmo. pela pulsação, a gente pega a energia que fica localizada próximo ali à radial. Ah, mas eu não tenho radial, né? A minha mãe mesmo fez cirurgia, ela não tem A essa... radial. essa E aí? e ela tirou, mas eu consigo pegar a energia.
Entendi. aqui. Então, por aqui eu Mas consigo... tem uma técnica. Tem uma técnica, a gente precisa ter a sensibilidade ali na ponta dos dedos, então Entendi. isso é de muito tentar, né, e Entendi. fazer ali para muita acontecer. experiência, né? No curso a gente A tem que Nayara- ler muito pulso. A Nayara, eu falo assim pra ela que ela se vende pouco, que é um posto de É conhecimento. verdade. Concordo. Ela tem um trabalho que ela faz, que é o protocolo de Paulus, que é para aquelas mulheres que estão fazendo a fertilização, né? Conta aí Isso. pra gente. E aí, Esse protocolo é uma sessão antes da fertilização, antes da fertilização, e uma logo após. É o protocolo base. de acupuntura, é uma acupuntura. É uma acupuntura, são Você vai pegar pontos alguns específicos. Foi Tá. um estudo que foi feito em várias mulheres e percebeu que aquelas que faziam esse grupo de pontos antes e o grupo de pontos depois da fertilização tinham muito mais chances do positivo, dava positivo. Não, e eu já acompanhei, porque ela fazia. Eu falei, Nayara, quantos são? Ela falou assim, um monte. Eu falei, um monte? Quantos? Quantos? Ela falou, nem anoto. Eu falei, caraca, Nayara. É desse jeito. É uma incrível. caixinha de surpresa. É uma caixinha de surpresa. Mas é muito legal, porque esses pontos, eles ajudam na vascularização do endométrio. Então, ele fica muito mais receptivo para aquele embriãozinho nidar Entendi. ali na parede do útero. Entendi. Gera como se fosse uma excitação desses... A vascularização, Aham, exatamente. Aumenta o fluxo sanguíneo. E mesmo assim, em todas as sessões eu acabo pegando o pulso, porque eu quero ver como está Ela não pode deixar o pulso. essa mulher. Porque pelo pulso a gente consegue ver como está a nutrição, a informação e a defesa em cada um dos órgãos. E esses órgãos, eles produzem matriz emocional. Então eu consigo ler como está essa mulher e ajudá-la também, né? Ela vai receber o bebê dela, então ela precisa estar bem, né? A ansiedade sempre tá lá em cima, então a gente deixar essa mulher mais equilibrada emocionalmente, fisicamente, né? Então o protocolo de Paulus tem os pontos específicos, mas a gente acaba colocando alguns também para ajudá-la, né? Nessa parte emocional. Por isso que eu falo para todo mundo que passa comigo, eu falo assim, olha, você até pode ir em alguma outra acupunturista, mas a Nayara, ela não é só uma acupunturista qualquer, Exatamente. assim. Por conta disso, é um protocolo de Paulus. Você vai lá, põe os pontinhos específicos. Não, ela vai além, né? É o que eu falo para todo mundo, olha, ela passa os florais, faz o Cone Hindu, que eu virei fã do Cone Hindu. Maravilhoso. Ela tem vários protocolos que ela consegue associar à acupuntura. Então, não é só acupuntura, tem muito mais do que isso, né? Que é isso, é ver aquilo que o paciente precisa. O que ele está precisando? Se eu vejo que ele está precisando de outra técnica, por que não agregar ao tratamento, né? O que eu quero mais é que o paciente fique bem, né? Ele está vindo pedindo uma ajuda. Sim. Então, eu quero ajudá-lo. Uma né? coisa assim que eu aprendi também com a Nayara, que eu não sabia. Aos que gostam de tatuagem aí, a galera de plantão que gosta de tatuagem, cuidado, né, Nay? Cuidado, porque pode pegar pontos que são cruciais. Então, quem está decidindo fazer uma tatuagem pode consultar, o acupunturista, por exemplo, falar assim, pode te consultar, Nay? Falar, quero fazer uma tatuagem aqui nesse lugar. Talvez você fale, mude o lugar e tal. Nós temos... pontos. Bem difícil não pegar os pontos de acupuntura. Difícil. Mas dependendo também da cor da tinta que vai ser usada ali, Tem pode isso estimular também. mais ou menos. O vermelho é super... ele trabalha muito ali, né? O ponto. Entendi. Então, a gente poderia mudar as cores também. Mas dependendo também da região onde vai pegar, ele pode barrar, sim, o fluxo energético se houver algum meridiano. Meridiano é por onde corre a nossa energia. Perfeito. Então, ele pode, sim, barrar. Há técnicas... já fiz uma tatuagem. Há técnicas da gente reconstruir esse ponto, né? A gente Então tem salvação realinhar. aí. Os que têm tatuagem... Passem com a Nayara Passem para com se a Nayara salvar. que- Assim como cicatriz. Cicatriz também. Cicatriz não tem muito onde a gente fazer. correr, né? Uma cesárea, ela corta alguns meridianos de energia. Tanto que, às vezes, sente dores ali naquela região. Mas a gente consegue reconstituir esse fluxo energético através de técnicas, Então é agulhas. importante, quem fez cesárea, talvez passar Sim, com você para entender sobre isso. pra gente poder E o furo na reconstituir. orelha?
Também. Ó, não, Vai lá. mas eu Furo quero de brinco fazer, na quero orelha. fazer uma constatação aqui. Eu sou prova viva, tenho vídeo, se vocês quiserem, tá bom? Porque eu sou das provas, né? Então, se vocês quiserem provas, Advogado. tenho provas. A Nayara pegou o ponto da Antonella, eu fiz o ponto dela, ela tinha 10 meses já. Eu demorei muito pra pôr brinquinho nela. E eu tava com muito medo, né, Nay? Uhum. Nay, eu brinco grande. Nay, eu brinco pequeno. Nay, não sei isso. Nayara, uma paciência, explicando tudo, buscou o melhor brinco, blá, blá, blá. A hora que ela fez o furo, eu tava muito mais ansiosa. Ela falou, já foi. Eu falei, já foi? No vídeo tá até engraçado. Antonella não deu um choro. Brincando. Brincando, continua brincando nos E a gente dois acha que a furos. cartilagem que não vai doer ou que não vai pegar ponto. Ah, A importância é de fazer com E a eu fiz com ela, porque acupunturista. ela mediu, né, Nay? Você Sim. mediu Com a Nayara. certinho com ela E mediu. eu gosto de mostrar para os pais que não tá pegando em ponto de acupuntura, porque Entendi. eu falar é uma coisa, Isso. os pais terem certeza é outra, E né? tem Então uma paciência. como Nossa, mostrar foi no também. tempo da Antonella. Então, assim, quem quer fazer furo, eu falo, você faça com a Nayara, porque, assim, não tem nenhum trauma, nada. Não é nem essa questão, a criança chorou ou não chorou. Óbvio, a gente adora quando não chora. Mas quando você faz com ela, você vê a maneira profissional que ela atua naquilo, né? Ela mediu, Legal. mostra, explica, pôs o anestésico, esperou todo o tempo. A Antonella, ela ia pegar, a Antonella corria pra brincar, ela ia atrás. Tanto é que a Antonella é apaixonada por ela, né? Chega, aponta a Chega, sala, conecta. põe, ela mesma põe as acupunturinhas, brinca de pôr acupuntura. Ó, lembrando que para as crianças não são agulhas, né? Às vezes faz Isso. com as, Pode até ser feito, mas eu tem as bolinhas. vejo pela minha experiência clínica que o cristal já estimula muito bem, as crianças Legal. respondem muito rápido. E o laser, né, Nay? E o laser Ah, também, tem o lá diapasão. A gente tem várias técnicas, porque depois que já é maiorzinho, né? Vê o Tira. cristalzinho já É. quer cutucar. Então tem o laser, também tem várias técnicas que dá pra gente agregar e estimular aquele pontinho de acupuntura. Ó, eu prometi para vocês que ia falar a respeito da nossa secretária. Ela tava com uma dor de cabeça, a Jaine, e aí a Thalita, nossa coordenadora, falou assim, o Nay, tem como dar uma olhada na Jaine, porque ela tá com uma dor de cabeça, talvez pegar algum ponto aí e diminuir essa dor. Aí ela pegou no pulso, só, eu tô sentindo 2 pulsos, tem 2 pulsações aqui. Aí, quando a Thalita veio me falar, falou assim, Rodrigo, tá achando que a Jaine tá grávida. Eu falei assim, como assim? A Nayara pegou o pulso dela e falou. Eu falei, meu Deus, tá, certeza. Não tem nem dúvida disso. Eu tinha certeza. Né? E tava, E né? tava. Super positivo. Outra coisa importantíssima que eu vejo que é super legal é sobre os órgãos, que você também consegue identificar se tá bom, se não tá. Sim. Tudo através dessa técnica, Do né? pulso. Do pulso. Do pulso, a gente vê como está a nutrição, a informação e a defesa desse órgão, como que ele está trabalhando, ele está conseguindo fazer o que ele precisa fazer? Então, a gente consegue ver algumas deficiências ou se está em excesso, né, de hiperfunção ali, que vai culminar em alguma coisa, né, no físico. Então, a gente já trabalha ali muito sutil, para que o físico possa continuar em equilíbrio. Legal. E não é só para uma doença, né? Não. Eu falo que é para potencializar a saúde. Eu mesmo levo a Antonella desde da barriga, né? E mantenho para potencializar a saúde, que as pessoas acham ainda que é só quando tem uma doença. Só que quando chegou no físico já passou por tantas etapas, Exato. né? Que aí é mais difícil conseguir um resgate ali, é mais demorado, né? Sim. Então, é para potencializar uma saúde, né? Acredito que nós, da Integrativa, a gente sempre pensa na saúde, como a constelação. A constelação, ela tem o olhar para a cura, para a causa, para a gente olhar com coragem. Eu falo que é um ato de coragem, você olhar para aquela causa ali da dor e decidir se você muda ou não. Uhum. A acupuntura também, não precisa esperar uma doença, não precisa esperar passar por uma FIV, né? Já vai se preparando, já vai se Estresse, né? Pra quem equilibrando tá estressado, energeticamente. Pra ir lá desestressar. Eu fui um, né? Aham. Eu acho que é isso, é potencializar a nossa saúde. É esse o olhar, né? Se você sente que você... parece que tem alguma coisa que não tá legal em mim. Já tem que buscar uma ajuda, né? E não materializar no físico. A sensação... Bach já dizia isso, né? Que é quem trouxe os florais de Bach.
Ele falava que qualquer sensação de doença, de eu não estou me sentindo bem, parece que eu vou ficar ruim, é aquela sensação, né? Ai, parece que eu vou gripar, as pessoas falam, né? Exatamente. Essa sensação já diz algo que não tá legal no seu corpo. Aí você vai esperar materializar? Não, eu vou cuidar antes. Mas a Antonella é um bebê. A Nay várias vezes já pegou o pulso dela, falava, a energia tá boa, tá forte, mas o fígado tá um pouquinho com a energia sobrecarregada. Ia lá e equilibrava. Eu olhava no fim da sessão, já estava equilibrado. E eu nunca percebia, né, essas diferenças. Não tem como, né? Mas ela já vai equilibrando para que passe por um salto de desenvolvimento melhor, por uma dentição melhor. Então, é nesses casos. Passa por vacina, né? Nossa, vacina, excelente. Não tem Vamos cuidar disso. Jana, então fala pra gente aí, para todo mundo ter essa ideia de, na sua opinião, essas terapias combinadas, para a gente já finalizar, qual a importância, na sua opinião, dessas terapias combinadas? E eu cumpri, né? Você continua sendo paciente do Geração Mãe. Cumpriu. E como que é para você essa junção de terapias, igual a gente tem essa equipe integrativa dentro de Geração Mãe? Como paciente? Como paciente. Né, e como profissional também? Como paciente, não tem... No meu caso, que eu procuro a saúde, acabei de falar, eu procuro sempre potencializar a saúde, e a minha família inteira já está no Geração Mãe. Sim. Todos nós passamos lá, meus pais, João, Antonella. Você poder ter um lugar que cuida de você, em um lugar só, em todo mundo tendo a mesma visão, o mesmo olhar, exato, potencializando essa saúde, não tem lugar melhor. Perfeito. Minha mãe sempre diz, ela se sente muito bem quando ela vai no Geração, ela sente uma paz. Ela fala, eu sinto uma paz interna, porque é um lugar onde você está bem, é um lugar que olha para isso, para o que nós temos de mais divino, a nossa maior bênção, que é a vida, a saúde, que depois que a gente perde é só prejuízo. Perfeito. Então, nós temos que manter e cuidar dela. Então, um lugar que a gente entra e cuida da saúde, como que você vai se sentir mal? Como que as práticas integrativas não vão ser boas? Né? Então, poder, no meu caso, cuidar do meu bem mais precioso, que é da minha filha, eu passo por uma osteopata, passo com a Nayara, passo com a Carol, maravilhosa, excepcional. Estou na pré-concepção com a Flávia, a minha goleira obstetra maravilhosa. Então, assim, poder ter tudo isso num lugar só, sim, não tem preço que pague isso. Né? E como profissional, para mim, na constelação, eu vejo muitos resultados positivos, porque as meninas vão dando feedbacks também. Olha, tá tendo um resultado legal. Os próprios pacientes trazem esses feedbacks. Então, para mim, está sendo extremamente gratificante poder trabalhar com o respaldo de profissionais que me ajudam e me socorrem naquilo que realmente eu preciso, naquele caso, naquele fato, que muitas vezes são fatos bem difíceis. E eu tenho ajuda e suporte rápido ali dentro. Nayara? Eu acho que o mais lindo, assim, do Geração, tava aqui pensando na hora que a Jana tava falando, eu tive uma paciente que ela chegou para fazer acupuntura e no consultório ela falou, Nayara, eu cheguei aqui tão mal, mas a hora que eu coloquei o pé aqui dentro, eu já fiquei bem. Só de botar o pé? Então, o tratamento vou fazer mais não é só dentro do consultório. Fazer mais o tratamento. A acupuntura. Não preciso. Vou tomar um café. Tô bem. E é isso. É o paciente se sentir bem naquele ambiente. Né? Eu já deixei de ir em muitos profissionais por conta do atendimento ali da frente. O profissional era excelente, mas... Então, essa paciente, ela falou, eu coloquei o pé aqui dentro, o ambiente, as meninas me recepcionando. Então, o tratamento do Geração Mãe começa desde ali da porta, né? O paciente já é tratado desde ali. E, então, isso é excepcional. Eu adoro estar ali com o Geração Mãe por conta disso, né? Não é só eu. Tem toda uma equipe ali junto, né? E nós nos somamos para que esse paciente tenha os seus benefícios que ele busca. Né? Então, bom. É isso. Pessoal, obrigado aí. Quero deixar aqui aberto para vocês que quiserem enviar perguntas, curiosidades ou então sugestões. Um grande abraço. Pode isso, Geração!